Shalom, meus amados, aqui estamos pelo Instituto Bíblico Pentecostes com a nossa aula Síntese do Novo Testamento. Essa matéria está relacionada com a visão geral do Novo Testamento. Mas vamos orar para que a bênção de Deus permaneça sobre a nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção para esta aula, para os teus filhos e filhas, teus servos que estão nos acompanhando. Que essa matéria seja uma bênção em suas vidas e possamos produzir para o reino. Nós oramos em nome de Jesus. Vamos ler um texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 16 e versículo de número 13 em diante, que diz assim, Mateus 16, 13 a 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos apóstolos, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse texto é muito importante para a matéria que nós vamos estudar. Nós temos aí o esboço da nossa matéria. Hoje é síntese bíblica, uma introdução geral, uma visão geral. Vamos falar um pouco do texto em si e também um pouco dos evangelhos. Mas olha a nossa introdução. Provas bíblicas da inspiração do Novo Testamento. 1.1, o que está escrito está baseado na experiência. 1.2, o cumprimento das profecias. 1.3, a unidade do Novo Testamento. Depois vem 2, o Senhor Jesus vive, testemunho dos apóstolos. 2.1, testemunho do apóstolo Pedro. Testemunho do apóstolo Paulo, testemunho do apóstolo João, testemunho da história. Depois 3, a majestade do Senhor Jesus. E vamos tentar entrar aqui nos evangelhos. Falar um pouco dos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas nós vamos falar, se der, até Marcos. Se não, a gente deixa essa segunda parte para a próxima aula. Vamos ver como vai desenrolar o nosso horário. Meus queridos, nosso desenvolvimento aí, dentro da visão de Mateus capítulo 16, Mateus 16, 13 em diante, gosto dessa referência, porque essa referência está relacionada com a centralidade de Cristo, centralidade do Novo Testamento. A pergunta do versículo 13 é muito significativa. Ao finalzinho do versículo 13. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A pergunta que Jesus fez aos seus discípulos, e ele queria saber o que os discípulos estavam ouvindo a respeito da sua vida e a respeito do próprio Cristo. E ele colheu a informação que os discípulos tinham e que certamente estava na visão e na boca do povo. E a visão do mundo era que, diziam eles, olha, eles dizem que tu és ou João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Veja aqui, essa era a visão dos religiosos, porque eles olhavam para Jesus como um profeta, por causa dos milagres e das maravilhas que Jesus fazia, mas por incrível que pareça, olhava para Jesus, porque esses profetas, todos haviam passado. Então eles olhavam para Jesus como um homem do passado. É o problema de hoje também. A multidão olha para Jesus como
um homem do passado e fazem as suas imagens, suas estátuas e assim por diante. Então essa é a visão do mundo e também a visão dos religiosos. A visão dos religiosos. Eles não conseguem olhar para Jesus presente aqui, agora. Graças a Deus que nós, no decorrer desta aula, Jesus está aí contigo. Na tua casa, na sala de aula, está conosco aqui. Jesus não é alguém que está preso no passado, enroscado na história, ele está presente. Mas esse povo olhava para Jesus como alguém do passado, porque Jeremias havia passado, João Batista havia passado, e os profetas haviam passado. Eles não conseguiam olhar para Jesus como Deus presente. Esse é o problema da visão do mundo e visão dos religiosos. Mas Jesus, depois de receber essa resposta, dirigiu a pergunta aos seus discípulos. Versículo de número 15. Essa pergunta é muito importante. E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta dirigida aos apóstolos também é dirigida a nós, é dirigida a você, a cada um de nós. É uma pergunta que não podemos nos esquivar. E vós, quem dizeis que eu sou? O que eu sou para você? O que eu tenho sido para você? Aí parte da premissa experimental, porque todos nós precisamos saber quem é Jesus, porque ele está presente. Isso é muito importante observar nessa matéria, síntese do Novo Testamento. Sendo assim, nós vemos o que aqui? A centralidade de Cristo no Novo Testamento. Centralidade de Jesus. Jesus é a origem, tema e alvo do Novo Testamento e de toda a Bíblia. Lutero dizia, tira-se Cristo da Bíblia, o que mais você encontrará nela? Aliás, Jesus é o tema central da Bíblia. Jesus é o tema central da história. Tudo que acontece, ou acontece antes ou depois de Cristo. Jesus é o tema central da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Jesus é o tema central da vida. Ele é o tema central de tudo. Passar pela vida sem conhecer Jesus é perder a vida. Tem muita gente que passa pela vida, mas perde porque não conhece Jesus. Veja que Cristo é o centro. E esse texto de Mateus 18, Jesus chama a atenção para a sua centralidade. Tópico 1 aí, provas da inspiração do Novo Testamento. E esse tópico é muito interessante, porque traz à tona a visão da inspiração divina, não só do Novo Testamento, mas como de toda a Bíblia. Precisamente aqui do Novo Testamento. O que está escrito está baseado na experiência. Ninguém conseguiu produzir uma pessoa como Jesus em suas obras literárias, em seus escritos, em suas construções, porque Jesus é inédito, o que Jesus fez, a maneira que ele veio, a maneira que ele nasceu, a maneira que ele foi gerado, tudo isso é muito significativo. Foi gerado sem contato humano de um homem e ao mesmo tempo cresceu, viveu de uma maneira milagrosa, morreu, ressuscitou dos mortos, apareceu. Enfim, a vida de Jesus é algo extraordinário. Ninguém consegue, ou já conseguiu, criar um personagem tal qual Jesus. E nós temos aí 4 narrativas da vida de Jesus, os evangelhos, por Jesus e sua autoridade, a sua vida, sua autoridade, sua singeleza e sua clareza. A clareza de Jesus, o amor de Jesus, a vida de Jesus, a precisão de Jesus, a visão de Jesus, suas palavras amorosas, tudo isso
muito importante para compreender o Novo Testamento. 1.2, o cumprimento das profecias. Todo o Novo Testamento é praticamente o cumprimento das profecias veterotestamentárias. As profecias do Antigo Testamento. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que fala da semente da mulher, até Malaquias. Cada livro tem uma centralidade em Cristo. E as profecias de Isaías, Jeremias, os profetas, profecias de Jesus nos Salmos, profecias de Jesus em Deuteronômio, como quando ele é chamado de o profeta. Moisés disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, e que todo aquele que não o ouvisse seria extirpado. Então, o cumprimento das profecias, isso nós vemos no Novo Testamento. As profecias, por exemplo, da primeira vinda. Nós temos em toda a Bíblia 1845 vezes a menção da vinda de Cristo. Só no Antigo Testamento, 1527 vezes, Novo Testamento, 318 vezes, fala a respeito da vinda de Cristo. Então, as profecias da primeira vinda, quando Jesus veio, cumpriu-se todas as profecias relacionadas à sua primeira vinda, embora os judeus não compreendessem bem isso. Profecias também da segunda vinda. Nós temos diversas profecias no Antigo Testamento, no livro de Zacarias, Jeremias, falando a respeito da primeira e da segunda vinda. A segunda vinda que está prestes a acontecer. Temos referências aí sobejas como, por exemplo, Mateus capítulo 24, 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, 13 em diante, 1 aos Coríntios capítulo 15, 57 em diante, Apocalipse capítulo 19. São referências clássicas a respeito da segunda vinda de Cristo. Um outro detalhe interessante do cumprimento das profecias, a humilhação de Cristo, que nós chamamos aos Efésios capítulo 4, versículo 8, 4:8, de efeito kenosis, que é o auto-esvaziamento de Cristo, também relacionado com Filipenses capítulo 2, versículo 7, que é o auto-esvaziamento, é Cristo tornando-se homem, humanizando-se, comendo a nossa comida, andando nas ruas, falando a língua dos homens, vivendo as limitações humanas. Isso é a humilhação. Ele, sendo Deus, tornou-se homem para nos resgatar, para nos salvar. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Então entra aqui a humilhação de Cristo. E os milagres de Cristo. Os milagres, ressurreição, a abertura dos olhos do cego, paralíticos, coisas extraordinárias como nunca houvera ocorrido antes. Jesus andar sobre as águas, multiplicação dos pães, enfim, a precisão de Cristo está bem referendada e cumprida. As profecias foram cumpridas no Novo Testamento. Só não vê isso quem não quer. 1.3, a unidade e a utilidade do Novo Testamento. O Novo Testamento traz uma unidade maravilhosa. Unidade, por exemplo, dos livros, desde Atos dos Apóstolos ao Apocalipse, com os evangelhos. Sabe essa unidade? Os evangelhos e o cumprimento de todos os demais livros, relacionados, interligados, intercalados, amalgamados, sem contradição. Os 27 livros, todos são uniformes, não tem problema contraditório, embora os críticos queiram procurar achar, mas é algo maravilhoso. Uma outra coisa interessante são os frutos. O que é isso? O resultado na vida das pessoas. Por exemplo, você, é o resultado, a resultante da ação do que está escrito, da prática daquilo que está escrito no Novo Testamento. Mudanças visíveis, todos os dias, em todas as épocas, todas as histórias, nós estamos vendo mudanças
Pessoas que foram mudadas, transformadas pelo poder do Evangelho. João 3,3, um novo nascimento. Então, se os evangelhos não fossem genuínos, por exemplo, nós não teríamos os Atos dos Apóstolos e os demais livros, porque Atos dos Apóstolos é o livro da publicidade da igreja, propaganda da igreja, ou melhor, história da igreja. Vamos tirar a publicidade e propaganda e falar a história real da ação de Deus na vida dos apóstolos, é a continuidade. Então veja, tudo isso mostra o quê? A unidade e a utilidade do Novo Testamento. Ponto 2. Jesus vive, o Senhor Jesus vive. Isso é forte. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou e está vivo. Nós somos provas disso tudo. Mas esse testemunho começa pelos apóstolos. Testemunho dos apóstolos, 2.1. Cada escritor fala de um Senhor vivo, de um Cristo ressuscitado. O cristianismo é a única religião que o seu líder morreu e ressuscitou. Nenhuma outra religião tem o seu líder como aquele que passou pela morte e voltou à vida. E as provas. Atos fala, por exemplo, do primeiro tratado das coisas que Jesus começou a fazer. Isso é Lucas escrevendo no livro de Atos. Ele faz referência ao Evangelho de Lucas, quando ele fala do primeiro tratado. Veja aí o que Pedro diz em Atos 2, 32 e 33. Atos capítulo 2 é o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, quando Pedro se levantou para responder a pergunta: que quer isto dizer? Aí ele pregou o sermão maravilhoso, e lá no versículo 32 e 33 ele diz: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, que é exatamente o derramamento do Espírito Santo. Também, o comportamento de Pedro com Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, nós vemos ali que o casal resolveu trazer mentira para a igreja, enganar a igreja, mas o Senhor estava presente e os dois morreram ali. Foi uma sentença e um sinal de que Deus, do que o Cristo está presente na igreja. Então veja, testemunho de Pedro, que é até o capítulo de Atos, capítulo 1, até o capítulo de número 10, 11, até 12, nós vemos aí a ação de Pedro. Depois para frente nós vemos a ação de Paulo, mas como um dos apóstolos principais, nós temos referências sobejas a respeito desse testemunho. Ponto 2, 2.2, o testemunho de Paulo. Como Paulo dá testemunho da ressurreição? E quem foi Paulo? Paulo era um fariseu, educado aos pés de Gamaliel, que por sua vez, Gamaliel estudou com Hilel, um dos grandes hebraístas, um dos grandes mestres do judaísmo, respeitadíssimo, tanto Hilel como Gamaliel. E Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, fariseu, que observava estritamente os preceitos da lei, era contra a visão cristã, contra o Cristo, perseguia os cristãos, mas ele teve uma experiência fundamental com o Cristo ressuscitado. Atos capítulo 9 fala da sua conversão. Por exemplo, sua conversão 4 ou 5 anos depois da morte de Cristo, em Atos capítulo 9. Ele teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco. Então esse que perseguia os cristãos teve um encontro com o próprio Cristo. E perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Cristo, porque a palavra veio: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja que o testemunho de Paulo é fundamental, porque ele era contra, mas agora o Senhor o chama. Atos 13:30, temos o sermão, depois
do envio para missões, ali no capítulo 13 de Atos. E interessante que cada capítulo da sua primeira epístola tem uma referência à segunda vinda de Cristo. Confira comigo. Você está com a Bíblia aí, né? Não me venha para a aula sem Bíblia, porque a Bíblia é fundamental para conferir. Abra aí em 1 aos Tessalonicenses e vamos juntos ver as diversas referências. Por exemplo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. As referências que Paulo fala à segunda vinda de Cristo. 1:10 diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esperar dos céus. Outra referência, capítulo 2, versículo 19. Pelo qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória. Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Mais uma vez referência à sua vinda. 3:13. Outra referência. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Outra referência. Depois 4:13, outra referência aqui, 4:13. Na verdade, esse 13 aqui ao 18, todo esse texto aqui fala da ressurreição e da segunda vinda de Cristo. Então, olha, não quero, porém, irmãos, sejais ignorantes acerca dos que já dormem, mas ele vai falando, aí quando chega aqui no versículo de número 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, todo esse texto fala da segunda vinda de Cristo. E finalizando 5:23. 5:23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa interessante, né? Todos os capítulos de 1 aos Tessalonicenses fazem referência à segunda vinda de Cristo. E também a sua exortação ao seu filho Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Ele diz ali: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Veja o testemunho do apóstolo Paulo. Testemunho que não dá para contradizer. Depois, nós temos o testemunho de João. E o testemunho de João começa com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Esse texto é muito importante para a própria centralidade de Cristo, porque João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu até coloquei o texto em grego aqui, ó. Eu não coloquei transliterado aí, mas só para você ter uma noção, ó. Em arque, aqui esse em aqui, a tradução seria em um princípio, esse mesmo princípio, arque, é o mesmo princípio lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que fala do Bereshit bara, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em um princípio, ó, em arque, rem logos, era o logos aqui é palavra que é o verbo. Caí rologos, e o verbo, a palavra que era o próprio Cristo, rologos, em prostonteum, estava com Deus, que era o próprio Cristo. E Deus era o logos. Caí teos rem rologos, e Deus era a palavra. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Muito bonito isso, dentro de uma visão cristológica, centralizada.
Essa palavra, esse em aqui está relacionado com o eu sou o que sou, o próprio Deus. Então, veja bem, Cristo estava no princípio com Deus. Quando todas as coisas eram feitas, Cristo estava ali. Olha a centralidade. A declaração no Evangelho de João, muito interessante. Veja também a declaração joanina em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. É o próprio Cristo falando a João, na sua revelação, ali na ilha de Patmos, que o Senhor lhe revelou o Apocalipse. E Apocalipse 22, 20, ora vem Senhor Jesus. Então veja, o testemunho de João, também juntamente com os outros, são testemunhos importantes a respeito da autenticidade, a respeito da inspiração do Novo Testamento e a sua autenticidade, a sua presença cristológica, a centralidade de Cristo. Também é importante pontuar aqui o testemunho da história. A história. O Evangelho de Mateus termina com a palavra Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O próprio Jesus falando da sua presença conosco, no meio dos seus filhos e filhas. O resto da história traz e prova essa declaração. É só dar uma olhada na história, ler a história. Depois que lemos a Bíblia umas 4 ou 5 vezes, é bom ler a história da igreja para ver a ação de Deus na própria história. O testemunho da igreja, muito importante, partindo do próprio texto de Atos. E a grande oportunidade que ainda é possível conhecê-lo. Eu e você já o conhecemos, mas outras pessoas poderão conhecê-lo, porque o Senhor Jesus está presente para resgatar e salvar a todos. Em 1 João 1,3, temos aí algumas declarações desse versículo. 1 João 1,3, vamos ler esse versículo aí, que eu acho interessante a gente observar aqui. Quando o próprio João diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Senhor Jesus Cristo. A gente dando uma martelada, vamos supor que esse texto seja uma pedra. Aí você dá uma martelada, aí você vai pegando as pepitas, preciosidades. A gente pode dividir o seguinte: esse texto mostra que existe um Pai. Não é um Pai qualquer, Pai celestial. O Pai tem um Filho, que é Jesus Cristo. Por seus sentidos apóstolos, o apóstolo João conheceu o próprio Cristo, tocou a palavra da vida. E agora ele anuncia os outros esta verdade. Qual? Essa que estamos falando. 60 anos após a crucificação, João disse que a comunhão que ele tinha com o Pai e com Jesus Cristo era a mesma, comunhão verdadeira. E ainda teve companheiros que usufruíram, como ainda hoje usufrui essa comunhão. E o propósito da epístola era para que ainda, está errada a palavra aí, ainda outros tivessem essa mesma comunhão. Outros, como eu e você. Esse versículo é muito forte dentro do testemunho da própria história. Tudo isso fundamenta a inspiração do Novo Testamento. Agora, esse ponto 3 aí, fala da majestade do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui essa referência de Colossenses 1, 15 a 20. Muito forte essa referência de Colossenses capítulo 1,
15 a 20, que centraliza Cristo como nosso rei. Olha o que diz o texto aí, a partir do versículo de número 15, falando de Jesus, o qual é imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a proeminência. Olha que coisa forte. E vai até o versículo 20, mas esses versículos aí já são suficientes. Nessa mesma linha, a centralidade, leia aí em casa, Filipenses 2, 9 a 11. Leia também aos Efésios 1, 9 e 10. Todos esses textos mostram a majestade de Cristo. Tudo centralizado no Novo Testamento. Por isso, Jesus é o fundamento do cristianismo. A história prova isso. Ele como centro da vida. E o Novo Testamento comprova sobejamente essa verdade. Tal é a importância do Novo Testamento. Agora, vamos pensar um pouco nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos são chamados de biografia. Normalmente a gente chama os 4 evangelhos de biografia. Porque fala da vida de Cristo, não na sua totalidade, mas as proezas milagrosas, salvíficas, transformadoras. E aí tem algumas perguntinhas. Por que não só um evangelho? Por que 4? Nos tempos apostólicos, a resposta é que existiam vários povos. Nós tínhamos lá os judeus, viviam separados dos romanos, embora estivessem ali, mas tinha uma cultura diferente. Os romanos, com uma cultura, versatilidade através do latim. Os gregos, que traziam consigo a sua cultura desde Alexandre, que helenizou os povos. E também pessoas formadas desses 3 grupos. Então você tinha praticamente 4 tipos de povos. E cada um tinha lá a sua formação. A preciosidade dos evangelhos é exatamente que são 4 evangelhos e cada um direcionado a um desses povos. Por exemplo, Mateus escreveu para os judeus. Você pega o evangelho de Mateus, nós vamos verificar que ele está direcionado aos judeus. Marcos escreveu para os romanos. Lucas escreveu para os gregos. E João para os cristãos de todas as nações. Todavia, os evangelhos são, logicamente, destinados a toda a humanidade. Embora exista essa individualidade de cada um deles, mas você não vê contradição, porque cada evangelho apresenta Cristo num aspecto diferente. Por exemplo, Mateus apresenta Jesus como o Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Marcos apresenta Jesus como o conquistador e servo. Marcos 10, 45 pontua muito bem isso. Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem. E João como o Filho de Deus. Então, essas temáticas estão ali. Embora a mensagem esteja intercalada, interligada, sem contradição, mas existem essas especificidades nos evangelhos. Os escritores, logicamente, não procuraram produzir uma biografia completa, mas nós chamamos esses 4 evangelhos de biografia.
Eles levaram em consideração, por exemplo, a necessidade e o caráter do povo. Logicamente, eles não tinham uma programação antecipada. Isso aconteceu por uma ação espiritual, tal qual os mesmos escrevessem esses evangelhos. E aí eu coloquei uma ilustração, podemos citar os 4 escritores que produziram uma biografia de uma pessoa que havia adquirido, vamos supor que essa pessoa tivesse sido estadista, tivesse sido um autor de textos e um soldado, a mesma pessoa. E 4 pessoas fossem falar dessa pessoa, e cada um destacaria um lado. Por exemplo, um falaria da sua carreira política. Então, se vou falar da carreira política, eu vou focar nisso. O outro falaria das suas proezas no mundo militar, embora fosse a mesma pessoa. Um outro falaria de seus êxitos literários. E o outro destacaria suas virtudes domésticas como pai e amigo leal. Embora todos estivessem falando da mesma pessoa, mas cada um dando uma ênfase. Só para você ter uma ideia do porquê dos 4 evangelhos. Então, é importante observar esses detalhes, sem nenhuma contradição, mas todos falando da preciosidade centralizada em Cristo. Uma outra palavra interessante aí são os sinóticos. Esses sinóticos que reúnem 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. A gente, teologicamente falando, os chama de sinóticos pela igualdade de acontecimentos, embora não necessariamente os detalhes, mas o assunto. Uma hora é 2 cegos, outra hora é 1, mas o assunto é o mesmo. Quem está escrevendo não está preocupado com número, está preocupado em focar o milagre, focar o fato em si. E os sinóticos, eles têm essa similaridade, vem da palavra sinopse, ou mesmo acontecimento, essa igualdade, porém com detalhes, conforme disse, diferenciados. E o Evangelho de João é destacado dos 3. Até colocamos aqui algumas comparações. O Evangelho de João tem uma tônica diferente. Os pontos de diferença entre os sinóticos e o Evangelho de João são os seguintes. Primeiro, os sinóticos contêm uma mensagem evangélica para os homens, não espirituais, geral. O de João contém uma mensagem espiritual aos cristãos. Você estuda o Evangelho de João, a preciosidade, a espiritualidade de João é incrível. 2, nos 3, nós vemos seu primeiro ministério na Galileia, mas no 4, nós vemos de modo especial o ministério de Jesus na Judéia. 3, nos 3 sobressai mais sua vida pública, ao passo que o 4 é revelada a sua vida particularidade da sua própria vida. E 4, nos 3, impressiona a sua humanidade real e perfeita, mas no 4, a sua divindade é impressionante e verdadeira. Nós vemos o destaque da divindade de Cristo. Só para você ter uma visão, embora todos falem de Cristo, embora todos tratam de Jesus, mas esses evangelhos sinóticos trazem isso, essa similaridade entre os 3 e uma diferença destacada com o Evangelho de João. O Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito aproximadamente no ano 60 AD, que é o ano Domini. E o tema central de Mateus é Jesus, o Rei, o Messias. Nós já falamos ali. E é interessante que quando nós estudamos Mateus, nós vamos ver as repetições de reino dos céus. Às vezes nós vemos reino dos céus e lá na frente reino de Deus. Alguém já tentou fazer uma
diferença entre uma coisa e outra, mas isso são pontos de vistas, cada um de um ponto, mas falando de uma mesma coisa. O autor, segundo a tradição, é o próprio Mateus, e o destino desse evangelho é para toda a humanidade em geral, mas, logicamente, a princípio, como disse, o foco é aos judeus, mas não é porque ele é destinado aos judeus que só os judeus leriam, toda a humanidade, tanto é que nós lemos e estudamos o evangelho de Mateus. Aí nós temos uma divisão aí, breve, abreviada, porque é síntese, né? E são 27 livros, então nós traçamos aqui uma visão abreviada. Por exemplo, a vinda de Cristo, capítulo 1. O ministério de Jesus, o ministério do Messias, capítulo 4. A reivindicação do Messias, capítulo 16. O sacrifício do Messias, 24. E o triunfo do Messias. É importante ler os evangelhos, não só uma vez, mas diversificadas vezes, para saber a vida, a mensagem, o conteúdo. Em teologia do Novo Testamento, estuda-se mais separadamente esses detalhes. Depois nós temos o Evangelho de Marcos, escrito de 55 a 65, e Marcos é o mais breve dos sinóticos, porque ele coloca ali Jesus como servo, mas, por exemplo, capítulo 10, versículo 45, Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E a palavra-chave ali é etos, ou imediatamente, né? É muito importante esse detalhe aqui no Evangelho de Marcos. Imediatamente, ou a palavra etos, que é comportamento, atitude, imediatamente. Isso é interessante porque o texto foi escrito para um povo militar, isto é, os romanos. E olhando para essa visão militar, as coisas são sempre muito rápidas. E eu sempre coloquei, e inclusive pontuei aqui, que Marcos é como um fotógrafo no seu estilo. Ele não está, assim, preso a muitos detalhes. Ele quer mostrar. Ele mostra, olha ali, olha aqui, é como se fosse um fotógrafo que mostra as ações de Cristo. Assim é o Evangelho de Marcos, no seu estilo. Também no prefácio do livro, nós encontramos 4 vozes interessantes. A voz do próprio Marcos, Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos enfatizando, focando. A voz de Isaías, do profeta Isaías, preparai o caminho do Senhor. Muito interessante o cumprimento dessa profecia. A voz de João Batista, vem aquele que é mais poderoso do que eu. E a própria voz de Deus, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Detalhes interessantes. E a divisão do livro, preparação para o ministério, capítulo 1, ministério inicial na Galileia, também o capítulo 1, o ministério posterior na Galileia, o ministério além da Galileia, o ministério, a caminho de Jerusalém, a semana da paixão, a ressurreição de Jesus. Então veja que toda essa introdução geral é apenas um pano de fundo, é a abertura de uma cortina para centralizar a nossa visão no Cristo ressurreto, sendo um evangelho de ação. Ele enfatiza mais aquilo que Jesus fez do que as suas palavras. Isso é o texto de Marcos. Essa é a aula de hoje, que Deus abençoe, uma visão geral, uma introdução geral do Novo Testamento, Jesus como centralidade, os evangelhos sinóticos e um pouquinho do evangelho de Mateus e de Marcos. Deus abençoe a sua vida, até a próxima aula. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos por esta aula, pela vida dos teus filhos e filhas, que esses assuntos, essa temática possa crescer em nossa vida, possamos avançar na tua obra. Nós oramos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.
Até a próxima aula.